Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Boa noite. 13 botijões de gás foram furtados de uma distribuidora de gás de cozinha residencial daqui de Votuporanga. A polícia está tentando aí localizar os autores do crime. O prejuízo foi de R$ 2.400 e hoje você vai ver também. Votuporanga está entre as 15 cidades que mais tiveram oportunidade de trabalho no Brasil em 2017. Mas em dezembro fechou o ano no vermelho. Foram mais demissões do que contratações. Volta às aulas, alunos do Colégio Unifev foram recebidos com muita festa e surpresas. É o ano letivo que começou com bastante novidades na escola. E ainda vamos mostrar que novas obras serão feitas na cidade universitária, garantindo a ampliação dos trabalhos desenvolvidos na instituição. É agora. Vamos começar o TVU Jornal falando de emprego, porque depois de um período difícil aí para muita gente que ficou desempregada, veio uma boa notícia. Os números têm aumentado aí de oportunidade de trabalho, né? Votuporanga até se destacou nessa retomada de emprego, gerando boas oportunidades no ano passado. A cidade está entre as 15 do país que mais empregaram no ano passado. Aqui foram 2.081 novos empregos formais gerados, o que garantiu a 13ª colocação em nível nacional. Esse desempenho também coloca Votuporanga na 7ª posição do ranking dentre os 645 do estado de São Paulo, com variação superando as maiores cidades paulistas, inclusive a capital. A remuneração média em todo o país fechou o ano passado com um crescimento de acordo com o Ministério do Trabalho. Segundo os dados aí do CAGED, o salário médio de admissão em dezembro de 2017 foi de R$ 1.476. Só que em dezembro houve mais demissões do que contratações aqui em Votuporanga. Segundo o Ministério do Trabalho, 35 pessoas perderam o emprego e não conseguiram uma recolocação no mercado. O setor de serviços continua sendo o que mais contratou e também foi em dezembro o que mais demitiu. E a sessão da Câmara de Vereadores já começou. Hoje ela é marcada aí pelo retorno do vereador Emerson Pereira, que foi exonerado no sábado pelo prefeito João Dado do cargo de secretário municipal de Direitos Humanos. Além disso, daqui a pouco deve começar a votação de pelo menos 8 projetos de lei. 6 são de autoria dos parlamentares, como o projeto do vereador Giba, que cria a Semana Municipal do Festival Automobilístico de Arrancadas, do Osmair Ferrari, que denomina um novo trecho da rua Jurandir José Lopes. Já o projeto do Chandelle estabelece obrigatoriedade de atendimento preferencial para pessoas com autismo. Silvão dá nome à rua projetada A, do Vila Santa Helena, de rua Eugênio Batista Cipriano. Já do Meidão são 2 projetos, sendo que um deixa claro que idosos a partir de 60 anos deverão mostrar credencial ao agente fiscalizador ao estacionar na área azul. E também a denominação da travessa Neuza Dulce Cremonim. Do Poder Executivo, os projetos são de abertura de crédito adicional de quase R$ 1.500.000 e de R$ 770.000. Amanhã, às 7h30 da noite, você confere essa sessão na íntegra aqui na TV Unifev. E olha só, a polícia deve abrir inquérito aí para apurar a morte de uma criança de 1 ano que foi atropelada por um motoqueiro no sábado à noite em Fernandópolis. Testemunhas disseram para a polícia que o motociclista estava em alta velocidade e acabou arremessando a criança aí para a guia da Sarjeta. O homem ainda não foi localizado. E a gente continua com notícias da região, porque o fim de semana e a segunda-feira foram marcados aí por apreensão de drogas em cidades próximas aqui de Votuporanga. Olá, Wender, boa noite. 2 homens foram detidos pela Polícia Militar por tráfico e associação ao tráfico de drogas em Fernandópolis. Com a dupla foram encontrados cocaína, mais de R$ 250 em dinheiro e 2 aparelhos celulares. Eles foram levados para a delegacia, onde estão à disposição da Justiça. E ainda em Fernandópolis, uma adolescente foi apreendida por tráfico de drogas em uma praça. Com a menor, os PMs apreenderam 15 porções de maconha. A garota foi encaminhada à delegacia, onde, depois de prestar depoimento, ficou à disposição da Justiça. E um passageiro de um ônibus foi detido por tráfico de armas durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária, na rodovia Washington Luiz, em Rio Preto. Foram encontradas 7 armas na bagagem. O passageiro disse que transportaria as armas de Foz do Iguaçu até Belo Horizonte. Essas são as notícias da nossa região. Uma ótima noite e a gente se vê amanhã.
Obrigado, Angélica. Até amanhã. Boa noite. E aqui em Votuporanga, o dono de uma distribuidora levou um prejuízo de R$ 2.400. É que furtaram 13 botijões de gás de casa residenciais, sendo que 6 estavam vazios e 7 cheios. O fato aconteceu no bairro Boa Vista. A polícia está investigando e tentando localizar os autores do crime. O TV Jornal volta em instantes e para mostrar como foi a volta às aulas no Colégio Unifev e também explicar como as novas obras anunciadas pela diretoria da Fundação Educacional vão influenciar na rotina dos universitários. Até daqui a pouco. A confiança do consumidor brasileiro começou 2018 em alta, com um crescimento de 2,4% no Índice Nacional de Expectativa do Consumidor. Em janeiro, em relação a dezembro de 2017, esse número nessa comparação. O indicador foi divulgado hoje pela Confederação Nacional da Indústria. E apesar da alta na passagem de dezembro do ano passado para janeiro deste ano, o índice ficou 4,7% abaixo da média histórica, que é de 108 pontos. E a semana começou agitada para os alunos do Colégio Unifev. É que eles voltaram às aulas, e por lá foi tudo muito animado. Eles foram recepcionados pela direção do colégio com muita festa e também surpresas. O ano letivo começou com uma novidade para os alunos do ensino fundamental e médio do Colégio Unifev. O horário de entrada foi unificado. Agora as aulas começam às 7h20 para todos. Nesse primeiro dia de aula de 2018, eles foram recebidos pela direção e funcionários com muitas surpresas. Alunos e familiares se reuniram no pátio para uma apresentação de música ao vivo. Em seguida, todos foram saudados pela diretora da escola, a professora Terezinha de Carvalho Amaral. É gratificante ver o ano iniciar, sabe por quê? Porque não existe escola sem aluno. Então eles nos fazem falta. Então quando eles chegam, mesmo nesse burburinho, toco, a gente convive com isso. É disso que a gente gosta, sabia? Então eu estou recebendo mais 258 alunos novos, então isso já dá para a gente um ânimo novo também. Na verdade, não nos dá nem desgaste, nos dá ânimo. Então nós estamos muito felizes com o ano iniciando, bastante trabalho, mas com fé em Deus a gente vai em frente. Pais e alunos estão entusiasmados com mais um ano que se inicia. O que não faltam são elogios ao colégio, que é o único da região que oferece uma estrutura de universidade. Saber que a Unifev está contando com uma estrutura muito abençoada, a gente sempre trouxe ela aqui nessa escola, eu sou de Álvares de Torrens, e é uma escola que dá gosto de trazer o filho da gente para poder estudar aqui. Uma estrutura muito forte, muito relevante mesmo, muito fortalecido aqui, com um colégio com estrutura mesmo de uma faculdade, né? Esse ano eu quero estudar mais ainda para poder ir bem nas provas, tirar notas mais altas, porque a escola é muito boa, ensina, as professoras é legal. A escola é ótima, né? A estrutura dela é perfeita, não tem nem comparação com nenhuma outra. Acho que vai ser um ano de muito proveito. O que você acha do Colégio Unifev? Acho que é a melhor escola da região e aqui de Votuporanga. Minhas filhas, desde pequenininha, tem uma no 4º ano e uma no 1º ano do ensino médio, desde pequenininha no Colégio Unifev. A expectativa é grande demais, o Colégio Unifev é enorme, né? Para nós que somos pais, é um ensino maravilhoso, né? É um futuro grandioso para nossas filhas. E o acompanhamento dos filhos, o que você acha da estrutura que a escola oferece no geral? Olha, o Colégio Unifev tem estrutura de universidade, né? São poucos colégios que têm isso, né? Para nossos filhos já é um grande, vamos dizer assim, uma grande coisa mesmo, né? Vai ser almeja um futuro bem grande para eles, né? É uma caminhada sempre junto com os filhos. Com certeza, né? O Colégio Unifev está sempre junto. Os professores começam o ano também com muita energia e dizem que 2018 promete muito trabalho. A expectativa é sempre muito boa, né? Mais um ano que se começa é gostoso. Pegar esse clima, essa energia positiva da moçada aqui. Vamos para mais um ano com confiança.
A expectativa é que venham os alunos novos, que a gente tenha muito aprendizado esse ano, seja um ano de muita paz, muito aprendizado, muita alegria e que dê tudo certo, tá? Que seja um ano de muita paz, se Deus quiser. Para as crianças do ensino infantil, as atividades tiveram início com a presença de um mágico. Já para os alunos do ensino fundamental e médio, o primeiro dia de aula foi literalmente de estudo. Chegou a hora de arregaçar as mangas e estudar muito. E olha, a gente deseja aí boas aulas a todos os alunos e também boas-vindas para aqueles que começaram hoje o primeiro dia no Colégio Unifev. E o pós-ADM, especialização oferecida pela pós-graduação Unifev, conveniada à FGV, vai começar amanhã o primeiro encontro do ano do ciclo de palestras promovido pelo curso. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo unifev.edu.br. O evento, aberto para os interessados em conhecer a especialização, conta aí com a palestra Gestão de Negócios, Preparando e Executando a Missão, que será ministrada pelo professor mestre Alexandre Gurgel, da FGV. E o Conselho de Curadores da Fundação Educacional de Votuporanga aprovou recentemente novas obras que serão feitas na cidade universitária da Unifev. O investimento será mais de R$1 milhão. 3 novas obras serão construídas na cidade universitária da Unifev. Elas foram aprovadas pelo Conselho de Curadores da Fundação Educacional de Votuporanga, que é a mantenedora do centro universitário. As obras são a construção de um novo prédio que vai abrigar o almoxarifado, também uma capela ecumênica e uma praça. O total de investimentos é de R$1.600.000. De acordo com o engenheiro civil responsável, professor mestre José Afonso Rocha, após a aprovação dos projetos, os terrenos já começam a ser preparados. Nós estamos na fase de complementação de alguns projetos específicos, projetos executivos, e em seguida nós estaremos preparando a área, quer seja fazendo limpeza, adequações, terraplenagens, para poder começar a edificação. Os projetos serão executados pelo arquiteto e também docente da instituição, professor especialista Celso Zuanazzi. A previsão de conclusão das obras é para o início do segundo semestre deste ano. Então a gente está pensando no projeto de arquitetura como um todo, ok? Que tem uma arquitetura interessante, que tem a mesma linguagem, que todos os edifícios se comunicam a nível de linguagem e que atenda às reais necessidades que foram propostas. Essa é a finalidade da arquitetura, que a gente está empenhado desde das primeiras obras aqui da Unifev, né, de responder a essas necessidades da diretoria executiva e da acadêmica. Ainda segundo o arquiteto, a construção da praça vai possibilitar uma interligação entre o estacionamento dos ônibus ao recém-inaugurado Bloco 8, facilitando a locomoção dos alunos. A outra obra importante também é uma praça de convívio para os alunos que vão interligar o Bloco 8, o Bloco 5, o Bloco 2, porque essa praça ela vai estar equidistante dos vários blocos pedagógicos, né? Então os alunos eles vão utilizar essa praça, ok, como um espaço de convívio, e essa praça também tem uma importância fundamental, que é a interligação entre vários outros pontos do campus. Para o presidente da Fundação Educacional, uma das preocupações da atual diretoria é oferecer aos alunos um ensino de qualidade com toda a infraestrutura necessária. Nós estamos fazendo agora, né, para atender também os nossos alunos tanto do colégio quanto do curso de Educação Física e os demais áreas, né? Um centro esportivo, nós no dia 16 de fevereiro, nós já estaremos inaugurando a primeira parte, que é o pórtico de entrada e a piscina para os pequenininhos, piscina infantil. Então vai ser um orgulho muito grande, e essa já era uma reivindicação antiga, então no dia 16 toda a comunidade está convidada para participar dessa importante obra. E a seguir, conforme vai sendo terminadas as demais obras desse conjunto esportivo, a gente vai fazendo a entrega para a nossa comunidade acadêmica. Tem previsão de chuva para agora à noite. A temperatura mais alta deve ser de 28 graus por volta aí das 8 horas, daqui a pouquinho, né? Para amanhã, previsão de chuva o dia todo. Olá, boa noite.
A terça-feira aqui em Votuporanga deve ser ensolarada, com previsão de chuva e períodos de céu nublado. A máxima pode chegar a 32 graus e a mínima prevista é de 19. Em Rio Preto, o dia começa com sol, mas por lá, no decorrer do dia, deve chover também. Os termômetros ficam entre 20 e 30 graus. Na capital, a terça-feira promete ser chuvosa durante o dia. À noite pode chuviscar e o céu ainda fica nublado. Os termômetros variam de 18 a 24 graus. Uma ótima noite a todos, até amanhã. Obrigado, Inaê, até amanhã. O tempo aí é o assunto do próximo bloco. A seguir, vamos falar da queda da emissão de gases do efeito estufa no Brasil. TV O Jornal volta já já. As novas regras de contratação de plano de saúde coletivo empresarial por empresário individual entraram em vigor nesta segunda. Segundo a ANS, a regra deve ajudar a coibir abusos relacionados a esse tipo de contrato, como, por exemplo, a criação de empresas exclusivamente para esse fim. A agência lançou uma cartilha para auxiliar beneficiários e novos contratantes dessa modalidade de plano de saúde, que pode ser acessada no link ans.gov.br. E olha só, por lei, empresas prestadoras de serviços públicos são obrigadas a ter um intérprete da língua brasileira de sinais. A gente já falou disso no TV O Jornal. É o caso, por exemplo, dos hospitais, onde o trabalho desses profissionais é muito importante para atendimento de pacientes surdos. Paula é surda e costuma enfrentar dificuldades para se comunicar quando vai ao médico. Sempre acaba precisando da ajuda de parentes. Nesse hospital particular, no Rio de Janeiro, ela conseguiu superar essa necessidade. Encontrou algo raro: uma equipe de profissionais capacitada em Libras, a língua brasileira de sinais. Eu gostei bastante. É a primeira vez que eu vejo um hospital assim, com pessoas capacitadas para se comunicar comigo. Eu fiquei extremamente emocionada. Quem dera se todos os hospitais fossem assim também. De acordo com o IBGE, quase 10 milhões de pessoas têm deficiência auditiva no país. Em 2004, um decreto estabeleceu a obrigação de órgãos públicos e empresas que oferecem serviços públicos terem um intérprete ou pessoa capacitada em Libras. Mas para Paula, a realidade ainda está longe do papel. A lei ela está aí, mas as pessoas insistem em não cumprir e não respeitar essas determinações. E as barreiras estão aí na sociedade. É uma falta de respeito com essas pessoas. Precisamos de intérpretes de Libras nos espaços. Amanda é uma das idealizadoras do programa de capacitação da equipe do hospital. O RH do Hospital São Lucas entendeu que precisava implementar a inclusão dentro do hospital. Nós treinamos em torno de 80 pessoas. Iniciamos em 2014. Para essa médica, a ajuda dos profissionais é de grande importância. Caso contrário, a minha consulta médica junto com a paciente seria inviável, demoraria muito mais tempo e eu não teria total entendimento da paciente, dos sintomas dela e traçaria a melhor conduta. Leonardo é um dos profissionais capacitados. Ele acredita que fazer a interpretação dos pacientes é um orgulho e uma grande responsabilidade. A gente tem que ficar atento a tudo, interpretar tudo na íntegra, porque é uma vida. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muito coração para poder fazer. O Ministério da Saúde não soube dizer quantos profissionais intérpretes de Libras trabalham nos hospitais públicos do país. Planejar as despesas da casa, organizar o orçamento de acordo com a receita disponível e não exagerar nas compras impulsivas. O brasileiro até sabe o que precisa ser feito, mas nem sempre coloca a teoria em prática. Um estudo realizado em todas as capitais pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas revela que 45% da população admite não fazer um controle efetivo do próprio orçamento. Entre os que fazem uma administração precária do orçamento, 21% confiam na própria memória para gerir os recursos financeiros. Vamos falar agora de meio ambiente, porque a emissão de gases do efeito estufa no Brasil caiu pela metade entre 2005 e 2015. Isso é muito bom e coloca o país em posição de destaque entre os países que assinaram o Acordo de Paris. Agora o desafio é implantar novas políticas públicas que permitam ao país crescer economicamente sem aumentar a emissão de gases. A vida sobre rodas pode ser mais fácil, mas também polui muito mais. A queima de combustíveis fósseis
produz gases como o dióxido de carbono, um dos grandes vilões do aquecimento do planeta. Acordos internacionais, como o de Paris, prevêem a diminuição da emissão desses gases. No Brasil, as emissões hoje são menores que 10 anos atrás, porque houve uma queda no desmatamento, que é a maior fonte de produção de CO2. O que mais, de fato, aconteceu de redução líquida de emissões é relacionado ao desmatamento que, num determinado momento, num período, 2005 a 2015, há alguns anos em que há um desmatamento menor. Políticas públicas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa são fundamentais, mas cada um pode contribuir para ajudar o meio ambiente. Às vezes, com medidas bastante simples. Um ônibus carrega 80, 90 pessoas, dependendo do porte do ônibus. E se essas pessoas fossem de carro, seria 90 carros na rua. Esta calculadora verde, desenvolvida pela Universidade de São Paulo, estima a quantidade de CO2 que cada um de nós produz. Uma pessoa que anda 200 quilômetros de carro toda semana emite 13 toneladas de CO2 durante o ano. Se o mesmo percurso for feito de ônibus, a emissão será 10 vezes menor. José tem um carro grande, movido a gasolina. Segundo a calculadora, ele teria que plantar mais de 100 árvores por ano para compensar as emissões. Estou negociando pegar um carro a álcool para poluir menos, entende? Substituir o combustível pode ser uma boa, mas dá para fazer muito mais. O que é importante é que as pessoas realmente entendam a implicação, o efeito das políticas públicas, porque mudança climática a gente só vai realmente conseguir abarcar as soluções no âmbito coletivo, ou seja, nas grandes decisões. Para rever as reportagens desta e de outras edições do TV Jornal, acesse o nosso site tvunifev.com.br ou facebook.com/tvunifev. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite. Até lá!